Boa tarde, pessoal. Boa Boa tarde. tarde, Tudo professor. bem? Esse aqui é um professor querido lá da PUC de Campinas, gente. Muito bem. Vim prestigiar meu ex-aluno aí. Olha lá, a estante do professor Lobão está combinando com a Obrigado, estante da viu, professora professor? Leda. Tá quase um. Tá uma Tudo panorâmica. Acho que bem, eles estão no mesmo escritório. Ó. É, tá tá aí. certo. Não, dela é Oi, mais professora. organizada lá, a minha é mais bagunçada. Bom, boa tarde para todo Boa mundo. tarde, Boa Leda. tarde. Boa Vamos tarde, aguardar professora. aí o Rodrigo, né? Para a gente poder começar. Então, mas o bom da estante tá meio bagunçadinha é que dá para saber que é de verdade, né? Porque vocês sabem que tem Ah, sim. Verdade, tem o fundos, tem fundo de vários. campo, né? A última quem usou foi o Carlos Bolsonaro, né? O filho do. Que não A deve ter última. nunca pego um livro na mão na vida, né? Imagina. Não, mas é assim, é tão facilmente reconhecível, né? Enfim, uma gravura, né? Por trás. É muito ridículo. De tanto criar fake news, você acabou se convertendo em Pois uma, é, né? exatamente. Bom, o Rodrigo aqui entrou, mas está ainda sem imagem e sem som. Ó, estamos aqui com todos os seus orientandos, hein, professora Leda? Tá, o Ricardo, mas pois é. Puxa vida, olá. Olá a Ricardo e todos. Marquinhos prestigiando aí. Valeu. Pronto, chegou o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Tá me ouvindo? Tudo bem? Deixa Tudo eu só bem. acertar meu som aqui, que está muito baixo. Aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? É o meu som do meu computador que é baixo. Pronto, agora sim. Bom, são agora 17h01, né? Então temos exatamente, britanicamente, o horário, com 1 minuto de atraso, para começar. Bom, pessoal, então nós vamos começar aqui a defesa da dissertação de mestrado do Dario Silva, né? Que fez comigo aí no EPM, né? No pós-graduação em Economia Política Mundial da UFABC, essa dissertação sobre a questão da desindustrialização, né? Uma interpretação complementar à questão da desindustrialização no Brasil. E ele, então, eu perguntei aí como é que eram os protocolos da casa, porque cada lugar é de um jeito, e é minha primeira defesa aqui na UFABC, mas ele disse que normalmente os candidatos, né, têm um tempo inicial para expor o seu trabalho. Antes disso, eu queria agradecer muito a presença dos professores Rodrigo Teixeira, da PUC de São Paulo, e Fernanda Cardoso, da própria UFABC, que concordaram em participar dessa defesa. O Rodrigo é, enfim, um companheiro de armas aí de muito tempo da faculdade, teve muitos dos seus trabalhos utilizados pelo Dario, né? E a Fernanda nos ajudou muitíssimo já na qualificação, nos dando sugestões que foram, enfim, adotadas, e também, enfim, agradeço por se dispor a participar também desse momento da defesa. Bom, então, nós vamos funcionar da seguinte forma: o Dario vai fazer uma apresentação até 20 minutos, tá, Dario? Quando der 15 minutos, eu te aviso, ok? E aí depois a gente vai passar primeiro, como manda o figurino, para o examinador externo, que é o professor Rodrigo, vai fazer sua arguição, o Dario responde, e na sequência a professora Fernanda também fará sua arguição e o Dario responderá. Depois disso, eu vou falar algumas palavras, sabe que o orientador não cabe
não cabe arguir propriamente, né? Mas eu vou falar algumas palavras aqui sobre o meu trabalho com o Dario. E aí, na sequência disso, há uma parte da defesa que não é pública, né? Que é a parte em que a banca conversa entre si, enfim, e troca ideias sobre o trabalho do candidato. Normalmente, as pessoas da banca pedem para todo mundo que não for da banca sair, né, da sala e depois voltar. Mas a gente resolveu fazer o contrário, que também já vi, meu filho disse que viu uma defesa na FAO em que fizeram assim, achei mais razoável, né? Então saímos nós três, tá? Eu, Fernanda e Rodrigo, eu vou passar um link de uma outra sala para eles, e aí vocês, enfim, ficam aí e a gente, quando voltar, retomamos a reunião, ok? Tudo entendido? Beleza. Então, Dario, vamos lá. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço muito a presença de todos os colegas que estão aqui. Agradeço em especial à professora Leda por ter organizado essa banca de defesa, de mestrado. E agradeço muito à professora Fernanda Cardoso e ao professor Rodrigo Teixeira, que se dispuseram a participar dessa banca e deram a sua atenção à leitura do meu trabalho. Eu também agradeço aqui, inicialmente, ao FBC, ao Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial, que permitiu aí a construção desse trabalho num ambiente muito positivo e de muita reflexão intelectual e de muita camaradagem. Bom, o trabalho, ele versa sobre a desindustrialização brasileira como um processo estabelecido. Ele dá esse processo de desindustrialização brasileira, que começa a ser observado e discutido a partir dos anos de 1980, ele considera, na construção do trabalho, o ponto de partida é considerar a desindustrialização um fato. Isso não desobrigou, pelo rigor da pesquisa, que nós trouxéssemos elementos que contribuíssem para essa afirmação, né? Mas a ideia aqui, ela partiu de uma observação de uma lacuna que não completa, né? Porque existem vários autores que tratam disso, mas uma abordagem específica que interpretasse esse processo de desindustrialização brasileira a partir de uma interpretação do capitalismo contemporâneo mundial e da posição do Brasil como um país subdesenvolvido e periférico ao sistema capitalista, como essa dinâmica contemporânea do capitalismo mundial poderia refletir no Brasil nesse processo que se observa como desindustrialização. Então, o trabalho ele parte desse princípio de que a desindustrialização é um fato e ele procura fazer esse diálogo. Então, por um lado, utilizando os elementos da economia política crítica, corroborar essa afirmação de que a desindustrialização brasileira aconteceu. E, por outro lado, também oferecer uma contribuição, né, dentro dos limites do que pode ser esperado de uma pesquisa de dissertação de mestrado, mas como essa interpretação do funcionamento do capitalismo contemporâneo, por meio desse instrumental da economia política crítica, poderia oferecer uma contribuição para essa interpretação, a interpretação desse fenômeno. E aí, especificamente, essa interpretação do capitalismo contemporâneo, a gente desenvolveu no trabalho se apoiando na releitura que o professor François Chenin faz de conceitos marxistas, né, conceitos de Marx a respeito do dinheiro, de juros, do sistema de crédito, como ele recupera esses conceitos para a partir das suas teses, né, interpretar o funcionamento do capitalismo contemporâneo. E é a partir desse conceitual teórico que a gente procura desenvolver
a nossa interpretação, essa possível contribuição, né? Então, o trabalho ele foi dividido em 2 capítulos, né? Tem uma pequena apresentação e um primeiro capítulo que procura, então, trazer de uma forma rigorosa uma descrição do que foi esse processo de desindustrialização, discutindo a partir do próprio conceito de desindustrialização, como se observou essa trajetória nos últimos 38 anos, que é o lapso temporal do trabalho, né, de 1980 a 2018, e 2018 está colocado aí apenas por uma questão de acesso a dados, né, que a gente pudesse compor para análise, né. O segundo capítulo procura, então, interpretar, entender as teses do professor François Chenet e de outros autores da economia política crítica, para poder compor, então, essa interpretação. A conclusão, até a hipótese que o trabalho com a qual o trabalho se desenvolve, é de que sim, há desindustrialização no Brasil. Nesse período, ela é de tipo precoce, né, dentro dessa tipologia que é marcada na literatura a respeito de como é que se classifica o processo de desindustrialização. Ela é precoce, negativa, decrescente e indica uma tendência de reprimarização da estrutura produtiva brasileira, né? Então, no primeiro capítulo, a gente usou, né, diversos autores consagrados aí da análise da conjuntura econômica brasileira para analisar uma periodização, uma separação por períodos que o trabalho oferece. Então, o trabalho dividiu o período de 1980 até 2018 em 4 períodos. Um primeiro começa em 1980 e vai até 1990, que a gente chama aqui de a década perdida, e essa década perdida, como descrito no trabalho, é muito mais em função da própria da consagração que se deu esse título, né? Apareceu aqui que a minha internet está instável. Se travar, eu posso recuperar algum trecho que tiver, de repente, cortado para vocês, tá? Minha internet aqui não é muito boa, pode ser que em algum momento eu tenha que trocar de rede. Só precisava deixar esse aviso para vocês. Bom, então, a período da década de 1980, chamando ela de década perdida, mais por uma consagração da literatura, né? Como várias vezes a professora Leda me chamou a atenção, quando a gente trabalhando com os dados, o desempenho da década de 90 para a economia brasileira e para a própria indústria até é pior, né? Até então, a década mais perdida ainda, a seguinte. O período de 1990 a 2002 foi classificado aqui como ajuste neoliberal, em função das transformações políticas e econômicas que o Brasil passou nesse período. O período seguinte, a partir aí do primeiro governo do presidente Lula, em 2003, a gente caracterizou esse período como neoliberalismo com inclusão, baseado aí também na interpretação de diversos autores, né? Em função de não ter havido nesse período uma mudança significativa de trajetória, principalmente da orientação macroeconômica do governo brasileiro e também de uma própria eventual política de desenvolvimento. E o período mais recente, aí, em que nós estamos ainda vivendo, classificou como um período de ultraneoliberalismo, né? Que a gente poderia ainda adjetivar como autoritário. Então, nesse primeiro capítulo, o esforço que foi feito aí foi de trazer de uma forma rigorosa e da melhor forma possível, coerente, a trajetória da economia brasileira, fazendo esse paralelo com a trajetória da indústria, né? Então, recuperando um pouco o conceito que é trabalhado na apresentação, o conceito de desindustrialização, ele é muitas vezes, ele se confunde com
o conceito da medida de desindustrialização, né? Então, a procura de um indicador que meça a desindustrialização muitas vezes se confunde com o próprio conceito de desindustrialização. Então, a gente fez uma apresentação aí de diversos autores a respeito desse que trataram do conceito de desindustrialização. Procuramos fazer uma revisão bibliográfica, sem nenhuma pretensão, porque a gente encontra diversos trabalhos que fazem revisões bibliográficas muito aprofundadas a respeito desse tema, né? A gente procurou aproveitar o melhor delas aqui, que a gente tinha como principal foco era compreender como é que a gente localizaria esse conceito para a nossa interpretação complementar. Então, o que era importante era entender que o processo de desindustrialização, bem tão como o processo de industrialização, ele se dá de formas muito distintas entre países centrais do capitalismo e entre países periféricos como o Brasil, né? Então, tanto o processo de industrialização brasileiro, ele é um processo que teve um fator histórico interno muito relevante, muito importante na sua constituição, como ele também foi resultado de todo um movimento sistêmico do capitalismo do século XX. O processo de industrialização brasileiro, na nossa hipótese, também segue essa mesma orientação. Ele também também é o reflexo do movimento sistêmico do capitalismo contemporâneo, somado aí somado aos fatores históricos internos da economia brasileira, né? Então, o que a gente adota, a medida que a gente adotou aqui, né, para acompanhar essa trajetória de desindustrialização brasileira, que também é uma medida consagrada na literatura, é a participação da indústria no total do PIB. Então, com todas as ressalvas feitas, com todos Fica registrado que a gente entrou, né? Geralmente aparece lá para ele. Luciana, por favor, fecha o microfone. Então, a medida que a gente usou em todo o trabalho para acompanhar a trajetória de desindustrialização brasileira é a participação da indústria no PIB. Tá? E colocadas aí todas as ressalvas que a gente pode, dependendo do quanto a arguição achar relevante, a gente pode entrar em maior detalhe, né? O segundo capítulo, então já entrando aqui na parte final, na metade final do meu tempo, o segundo capítulo, então, é onde a gente apresenta essa descrição das teses do professor Chenet a respeito de como ele compreende, por meio dessa releitura que ele faz dos conceitos marxianos, ele constrói esse movimento, a compreensão desse movimento do capitalismo de uma forma sistêmica, contemporânea, e a gente, a partir disso, faz esse contraponto com a trajetória da industrialização brasileira, né? Bom, então, são 3 os elementos que a gente utilizou principalmente desse repertório teórico do professor Chenet para poder compor a nossa interpretação. O primeiro é a tese que o professor Chenet tem sobre a financiarização do capitalismo contemporâneo, né? Essa financiarização ela se daria pela proeminência da acumulação financeira, né? O crescimento vertiginoso de ativos como títulos, ações, moedas, derivativos, compondo aí todo um estoque de riqueza que Marx classificaria como riqueza fictícia, né? Como riqueza financeira, e o entrelaçamento entre esse capital financeiro, entre essa riqueza financeira, com o capital comercial e industrial. Então, esse aqui é um elemento distinto da tese de financiarização do professor Chenet, que é a questão de que
na financiarização, para o professor Chenet, uma tese que nós abraçamos aqui no trabalho, a produção e finanças se misturam. Na verdade, a finança, ela contamina ou ela contagia com uma visão de mundo distinta o mundo da produção. A produção, ela se organiza e ela se entende de uma forma distinta a partir dos referenciais que são trazidos por essa lógica financeira. Essa lógica financeira, ela se desenvolveu a partir do segundo elemento que a gente trabalha, que é o elemento de fundo, em que se dá todas essas transformações do capitalismo de 1980 para cá, até um pouco antes, que é o conceito de crise de sobreacumulação de capital, né? Enquanto... Ari, deu 15 minutos, tá? Perfeito. Mais 5 minutos aqui para concluir. E o terceiro elemento que se junta a esses dois primeiros é a mudança no ritmo global de crescimento. Então, na verdade, é o estabelecimento de um regime de acumulação de capital de baixo crescimento. Então, por meio desses três elementos, é que a gente procurou construir essa interpretação, a interpretação que a gente fez da desindustrialização brasileira. Então, a gente faz aqui também um resgate procura fazer aí, percorrer a trajetória de construção da tese, principalmente da tese de financiarização do professor Chenet, a partir da reflexão que ele faz, partindo de elementos de uma visão marxista, de elementos da teoria da regulação da escola francesa, né? Então, como ele traz isso, compõe a sua tese de financiarização utilizando desses elementos, né? O que chega a ele a constituir o conceito de que a gente vive a partir de 1980 num capitalismo, num regime de acumulação com dominância financeira, mas ele usa esse conceito, e isso está bem escrito no trabalho, de regime de acumulação dentro de numa forma fraca, né? Porque para ele o regime de acumulação teria que trazer aí elementos de estabilidade para o sistema capitalista, né? Tanto de convergência, pelo menos nem que temporárias, entre os conflitantes interesses de classe, né? E que esse regime de acumulação financeira não traz. Tá? Bom, esse regime de baixo crescimento ele também tem como um elemento importante as estruturas de mercado, a estrutura de mercado predominante, que é o oligopólio. Então, a organização, a forma de gestão da produção de mais-valia por meio dos oligopólios é um elemento fundamental desse regime. Então, nessas estratégias de gestão das empresas, esses oligopólios são materializados na forma das grandes empresas transnacionais, né? A gestão que essas grandes empresas fazem das cadeias globais de produção, da regionalização, da distribuição regional da produção pelo mundo, né? E de como o Brasil se colocou frente a tudo isso. Na verdade, o Brasil se insere hoje no capitalismo contemporâneo, se insere dentro desse contexto de indústria, da indústria mundial, como um fornecedor de matérias-primas, de alimentos e como um mercado consumidor. Então, a inserção do Brasil ela é passiva à penetração das empresas transnacionais brasileiras dentro dessa disputa oligopólica global. Ela também é passiva, ela tem muito pouca determinação, né? E a indústria brasileira se desnacionalizou a partir dos anos 90, como também está descrito no capítulo 1, né? E a gente resgata um pouco no capítulo 2, coloca o Brasil em situação de subordinação, sem capacidade de determinação de uma política de desenvolvimento a partir da indústria, dentro de uma chave que a gente trabalha aqui no programa de economia mundial, até de discussão sobre quais são esses caminhos para o desenvolvimento hoje, né? Se realmente, o quanto a indústria é determinante para isso. Mas o pressuposto do trabalho é da importância
que a indústria tem como acesso à tecnologia, como produção de empregos de melhor qualidade e tudo mais. Bom, toda essa avaliação, então, nos permite, ao fim do trabalho, considerar que os dois diálogos que a gente queria estabelecer são relevantes, quer dizer, são factíveis. O primeiro, de que essa análise do capitalismo contemporâneo, por meio dessa análise, a gente pode também concluir que o processo que se deu no Brasil nos últimos 40 anos pode ser considerado como desindustrialização, e de que essa interpretação faz uma contribuição, pode oferecer uma contribuição relevante nessa análise. Tá? Meu tempo chegou ao fim. Eu espero aqui pelo menos ter conseguido apresentar, em linhas gerais, o trabalho, né? E fico aqui ao dispor da arguição, né, do professor Rodrigo, da professora Fernanda, com todo o interesse em ouvir o que eles pensaram desse trabalho. Muito obrigado, né, a todos. Muito bom, Dario. Obrigada aí pela, assim, restrita adequação ao tempo. Travou aí os 15 minutos certinho. Então, a gente passa agora a palavra ao professor Rodrigo Teixeira, da PUC São Paulo, a quem, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui nesta defesa de mestrado. Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado, Leda. Boa tarde para todos os presentes, Fernanda também, Dario. Queria agradecer também o convite, né, para participar dessa banca. Eu queria dizer que eu gostei bastante do tema do trabalho, né, em primeiro lugar. Enfim, escrevi algumas coisas sobre isso também, né, inclusive a tese de doutorado orientada pela Leda, né, que também foi sobre o tema da financiarização, né, e como é que a economia brasileira, né, nos últimos anos, né, se saiu aí nesse processo, né, enfim. E que eu achei bastante interessante, assim, que eu vi a proposta do trabalho do Dario, é que ele fez algo que nessa literatura eu também não tinha visto até agora, que é essa questão de você relacionar a financiarização não apenas com a questão do baixo crescimento, né, que achei que está presente bastante no Chenet, mas particularizar para essa questão setorial, né, de ver como que isso afeta a questão da indústria, né, e o fenômeno da desindustrialização, né. Eu, particularmente, não entrei muito nisso na tese, por exemplo, e também não me recordo de ver muitos trabalhos indo por essa linha, né. Então, em primeiro lugar, achei interessante aí o tema, né. Acho que o trabalho dele abre várias portas aí nessa questão importante, que é analisar aí os resultados desse ponto de vista setorial mesmo, né. E aí eu queria aproveitar, então, para fazer algumas considerações aqui. Eu acho que mais, na verdade, são mais um diálogo mesmo com o trabalho, porque, assim, eu gostei bastante do trabalho, está muito bem escrito, não vi, assim, nenhum problema de ordem teórica, por exemplo, né. Eu acho que, em boa parte, concordo com a maioria das teses que ele está expondo, né. Então, o que eu vou propor aqui são algumas questões só para o Dario falar um pouco mais, né, e detalhar alguns aspectos do trabalho, né. A primeira coisa é exatamente desse tema que eu acabei de me referir, né, que é essa relação da financiarização com a indústria, com o tema da indústria, da industrialização, da desindustrialização, na verdade, né. Porque, de fato, assim, na literatura, o Chenet, ele fala, né, mais da questão de como que a financiarização leva a um regime de baixo crescimento do capitalismo, né. Só que no Chenet, isso não aparece, pelo menos dos textos dele que eu me recordo, não, né. Não aparece essa questão de setorializar o capital produtivo, né. Então, eu só queria que você falasse um pouco mais, Dario, que eu vi que, inclusive, agora na sua apresentação, você não entrou tanto em detalhe, né? Você falou aí de como que o regime de acumulação com dominância financeira, ele leva a um regime de baixo crescimento, né? Enfim, a forma de valorização produtiva do capital, ela fica em segundo plano, né? Porém, eu acho que seria, assim, legal você explorar um pouco mais por que especificamente a indústria, né? Por que é a indústria que sofre mais nesse processo, né? E não o setor de serviço, porque o setor de serviço, na verdade, ele cresce. É o setor que tem crescido mais, inclusive nos últimos anos, né? E também, claro, né, a produção primária, né? Que aí você também explora no trabalho, que tem outros motivos além da financiarização, enfim, que levaram aí nos últimos anos a isso tudo, né? Inclusive o próprio crescimento da China, que eu também vou tratar num
um próximo ponto, né? Mas o primeiro ponto seria esse, assim, só para você falar um pouco mais, porque isso de fato eu acho que é a coisa que você está inovando no seu trabalho, entendeu? Que é o que eu vejo pouco. Então, por que a financiarização não só afeta, né, o capital produtivo de forma geral, como especificamente afeta mais a indústria, de maneira que ela cresça menos do que os demais setores, né? O segundo ponto, né, aí também relacionado com esse, é o seguinte, que a queda da participação da indústria no PIB se reflete, né, em aumento da participação dos serviços, embora isso seja um fenômeno normal em todas as economias capitalistas, né? Se você pegar a Inglaterra hoje, né, por exemplo, o setor de serviços é disparado, né, o maior setor. E a indústria, né, no país que a indústria começou, hoje ela, o quê? 10% do PIB? Não tem exatamente o número na cabeça agora, mas é muito pequeno a participação da indústria na Inglaterra hoje, que é onde a indústria surgiu, um país onde correu a Revolução Industrial, né? Entretanto, eles têm um padrão de vida extremamente elevado, né? Então, assim, em princípio, não é algo ruim em si que o setor de serviços cresça e a indústria caia, né? Talvez fosse uma coisa, não sei, para você explorar em outro trabalho, claro, né? Porque assim, você está concentrado na indústria, né? E eu entendo, se você ainda fosse falar do serviço, né? Seria uma outra dissertação, né? Mas só para saber o que você pensa a respeito disso, né? Porque, por exemplo, em alguns países como a Inglaterra, por exemplo, né? Que eu acho um grande exemplo, né? Você tem um aumento dos serviços financeiros e também de serviços relacionados ao que eu e o meu coautor, o Tomás, né? Um artigo que você cita aí na sua dissertação, né? Chamamos de renda do conhecimento, né? Então, você tem todo um setor de serviços crescendo nessas economias e que não é prejudicial do ponto de vista do bem-estar da população, né? Embora a indústria esteja pequena, mas esse setor de serviços cresce, né? É um setor, digamos assim, que não dá para dizer que um liberal diria de alta produtividade, não diria de alta produtividade, mas um setor que traz muita renda e, portanto, permite a população do país que vive nesse setor ter uma renda elevada, né? Tanto no setor financeiro como no setor aí de tecnologia, né? A renda do conhecimento em geral. E ao contrário, nos países da periferia, como no Brasil, né, o setor de serviços ele acaba também sendo, digamos, uma válvula de escape, né? Só que é uma válvula de escape que, assim, qual é o serviço que a gente vê aqui? O que cresce é o serviço doméstico, né? A informalidade, né? O comércio de rua, ambulantes, enfim. Esse é o tipo de serviço que cresce aqui, né? Então, aqui sim eu vejo que a indústria perder espaço, né? É, de fato, um problema no sentido de que, se você pegar a renda no setor industrial, ela é mais alta do que a renda de um ambulante, por exemplo. Enfim, é só essa ideia, entendeu? De que não necessariamente a desindustrialização é algo ruim, mesmo tomando aí esse conceito que você pega, né, da perda da industrialização, da desindustrialização com participação da indústria no PIB, né? Porém, também, né, tem que se olhar qual é o tipo de serviço que está substituindo os empregos industriais, né? E aí a terceira observação, né, seria, que eu acho que também é uma coisa muito importante, né, mas que também, enfim, talvez seja para você desenvolver em outros trabalhos futuros, mas eu queria, de qualquer forma, ouvir a sua opinião, né, que você até fala também da questão da China, né, qual é, afinal de contas, o papel da China, né, nessa organização global da produção, e que acaba, enfim, no fundo a China acabou, na minha visão, nos últimos anos, desempenhando aí um papel de concentração da produção industrial, que levou, né, ou reforçou a desindustrialização no mundo todo, né? Mesmo nos Estados Unidos, né, que é um país que tem uma indústria muito mais forte do que a nossa, por exemplo, né? Mas note que a plataforma do Trump, boa parte, por exemplo, do que de como o Trump conseguiu ganhar votos, né, ganhar a eleição, né? Infelizmente não ganhou a segunda, né, mas ganhar a primeira eleição nos Estados Unidos, né, foi com esse discurso de que a China estava tirando os empregos dos americanos, né? Então ele teve muitos votos lá nos chamados brownfields, né? Ou seja, a região lá onde os Estados Unidos estava perdendo emprego industrial, né? E ele, com esse discurso nacionalista, né, acabou então conseguindo ganhar uma eleição. Ou seja, se mostra que mesmo, ou seja, a força da China, né, em digamos assim, estimular a desindustrialização em outros países, né, é muito forte mesmo nos Estados Unidos, que tem uma indústria muito mais forte do que a nossa, né? Então, era mais te ouvir também o que você acha a respeito do papel da China nesse processo de desindustrialização no Brasil também, né? Especialmente nos anos recentes, né? Que eu tenho a impressão que foi bastante forte, né? Não apenas como exportador de produtos industriais para o Brasil, para a América Latina, né? Mas também porque, e isso você cita no trabalho, né? Porque a China acabou forçando o aumento do preço das commodities, né? E acabando provocando, de certa forma, uma doença holandesa aí
pelo efeito que isso trouxe sobre o preço dos gêneros primários, né? Enfim, estimulando aí todo esse setor do agronegócio para exportação para a China, né? E aí, por último, né, que uma coisa que você trata no trabalho, né, mas também queria ouvir a sua opinião aqui, né, na arguição, né, que você chega a falar, então, no último período em que você chama de neoliberalismo com distribuição, né, a respeito da nova matriz, né, que foi tão debatido, então eu queria ver a sua posição a respeito disso, né. Um dos elementos da nova matriz em particular, né, que é a chamada política dos campeões nacionais, né, que foi levada aí a cabo especialmente pelo Luciano Coutinho, né, lá pelo BNDES, enfim, que tinha uma intenção explícita, né, de eleger alguns campeões nacionais no Brasil e fazer o Brasil ter uma inserção internacional melhor do que a que tinha anteriormente nas cadeias produtivas globais, que você trata bastante, né. Então, eu queria a sua opinião a respeito da nova matriz, né, que eu já vi que é uma opinião crítica, né, e também, enfim, se você tem algum palpite de qual seria a alternativa à nova matriz, ou seja, né, o que se Dario tivesse no lugar do Coutinho, qual seria a política, né, ao invés de promover essa política dos campeões nacionais, né, qual seria a política do Dario como presidente do BNDES naquele momento. Então, é isso, pessoal. Muito bem, muito obrigada, Rodrigo. Bom, diz também o protocolo que o candidato deve ter o mesmo tempo que o arguidor. Então, como o Rodrigo falou aqui uns 15 minutos, mais ou menos, eu vou dar o mesmo tempo, então, para o Dario. Vamos lá, Dario. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, professor, pelas observações e pela leitura atenta aí que o senhor fez do trabalho. Me deixa muito, muito feliz e muito honrado, né, com a sua avaliação. Eu, então, entendi aqui que são 4 questões, né? Então, a relação financiarização, desindustrialização, quanto regime de baixo, com regime de baixo crescimento, né? Porque a indústria e não serviços primários, e porque afetaria mais a indústria do que outros setores. Não, então, no primeiro lugar, realmente, né, todo o esforço foi concentrado em fazer esse estudo sobre a indústria, né? A gente olhou muito pouco para os outros setores, né? Os serviços aparecem no trabalho nessa discussão que se faz sobre os conceitos de desindustrialização e como nos países, e aí eu já vou aqui caminhando para o que seria a ideia de uma resposta, né? Acho que o elemento principal para responder esse ponto que o senhor colocou, professor, é a diferença fundamental entre a indústria e a industrialização nos países periféricos e como é que isso se dá nos países centrais. Então, nos países centrais, muito do que se é retratado como desindustrialização, principalmente pelos autores ortodoxos, é visto como um processo positivo, né? Um processo de aumento relativo do setor de serviços, que, na verdade, acaba indicando uma maior complexidade econômica e um aumento do padrão de vida daquelas populações, né? No caso do que se dá no Brasil, o processo de industrialização brasileiro ele não produziu uma sociedade homogênea, ele não produziu, a industrialização no Brasil não produziu uma saída para o subdesenvolvimento, né? A industrialização no Brasil constituiu uma estrutura importante de produção, uma estrutura relevante de produção industrial, mas essa construção dessa estrutura de produção não significou a transformação da sociedade brasileira numa sociedade mais homogênea, né? Então, sobre como a financiarização afeta mais a indústria, bom, a financiarização ela limita, ela traz essa lógica, uma lógica de produção diferente, que também se estende para o setor de serviços e para o setor agrícola, mas penaliza, na forma contemporânea, penaliza mais a indústria, porque se a globalização
se as finanças foram globalizadas, a produção foi regionalizada, né? Então, a produção industrial ela tem um deslocamento regionalizado. Acho que, talvez, assim, do trabalho dos autores que eu acessei, acho que essa talvez fosse a resposta mais objetiva sobre essa questão. Essa questão da queda da indústria do PIB, isso eu coloco na segunda questão, né? Em relação à virtude do aumento da proporção da participação dos serviços no PIB, eu também responderia por meio desse caminho, por essa trajetória incompleta que a industrialização brasileira, pelo menos do destino que se esperava, que se alcançaria com a industrialização brasileira, essa trajetória incompleta, ela resultou numa sociedade heterogênea, né, aonde o setor de serviços ele só se desenvolve de forma regional e fragmentada. O aumento do setor de serviços, da participação do setor de serviços no Brasil, primeiro, como a desindustrialização é negativa, não é um significado de que a economia toda cresceu, o bolo cresceu, os serviços cresceu mais, a taxa de produtividade do setor de serviços foi maior e por isso teve esse destaque. Não foi em função disso, né? O que realmente houve é a taxa de crescimento da indústria é negativa, né? Da participação do PIB é decrescente nesse período todo. E esse aumento da participação dos serviços no PIB brasileiro não significa de forma alguma melhoria, não significou de forma alguma melhoria do padrão de vida brasileiro. Muito pelo contrário, né? Quer dizer, a desindustrialização brasileira acentuou, a indústria brasileira sempre foi a grande fonte de empregos formais na segunda metade do século XX no Brasil, pelo menos até 1980, né? E não houve nada que substituísse. Esses empregos não foram substituídos, como muitas análises de desindustrialização positiva dos países centrais, né? Como análises feitas sobre a Inglaterra, sobre a França, né? Identificam essa substituição, né? Essa mão de obra, de certa forma, essa força de trabalho é deslocada para o setor de serviços. No Brasil, é deslocada para o setor informal, né? Foi deslocada para o setor informal. Era uma grande porta de acesso em centros urbanos para a juventude, por meio da formação profissional, entrar na indústria, e essa porta não existe mais, né? O papel da China, o Chenet, ele fala, e só uma coisa sobre desindustrialização e Chenet, né? Ele cita isso em alguns trabalhos, né? No último livro de 2016, 2017, o Finance Capital Today, ele chega a citar a questão da desindustrialização, especificamente até do Brasil. Ele faz um comentário lá, bem en passant, mas sempre vinculando isso a essa inserção do Brasil no movimento sistêmico do capitalismo. Quer dizer, dizendo lá, no momento em que se cria a crise da dívida externa, na década de 80, todo aquele desmonte de Bretton Woods e toda essa reconfiguração do capitalismo dispara esse processo de desindustrialização em países que ainda não tinham completado, ou alcançado um grau de industrialização mais alto, como o Brasil. Ele chega a comentar isso, mas realmente são comentários muito esparsos, né? O papel da China na organização global, né? China, nesse último livro, ele traz que as condições para a crise de 2008 elas existiriam já, pelo menos na análise dos dados que ele faz, desde 1988, desde 1998. E que exatamente a entrada da China, né, a integração da China ao sistema capitalista mundial, adiou essa crise por 10 anos. Né? A China realmente exerceu esse papel de atrativo, de atrair o investimento produtivo nessa reconfiguração regionalizada que a financiarização global produziu, né? Então, a globalização das finanças produziu essa redistribuição regional desigual da produção, e a China foi um grande receptor disso, né? E as políticas chinesas, né, a forma que a China, porque a China se inseriu nesse processo de uma forma muito distinta do Brasil, desse processo de organização capitalista dos anos 80 e 90 e nos anos 2000, na verdade, construindo seus oligopólios,
construindo a internacionalização das suas empresas e participando desse jogo de competição oligopolista no que hoje se baseia, basicamente, onde está baseado o investimento produtivo privado, né? E, então, apesar de eu não ter falado de uma forma mais enfática, o professor compreendeu perfeitamente, realmente a gente, nesse trabalho, corrobora a tese de doença holandesa, principalmente na visão do professor Gabriel Palma, né? Na visão que o professor Gabriel Palma traz dessa reprimarização, dessa força da reprimarização, até porque eu reconheço aqui, pode até ser uma falha do trabalho, em que eu fujo muito, durante a análise, da questão conjuntural interna, de ficar avaliando a questão do impacto. No primeiro capítulo eu faço essa descrição, mas no segundo capítulo, na interpretação, eu fujo um pouco dessa discussão sobre taxa de juros, taxa de câmbio, política macroeconômica, nesse sentido, vamos dizer assim, mais detalhado, né? Eu acho que eu procurei ali tentar desenvolver foi mais o esforço dessa interpretação mais sistêmica, né? Mas a China, ela entra no jogo oligopolista mundial como um player, vamos dizer, diferenciado, né? Porque é um país que é governado por um partido comunista, né? E que tem toda uma relação que se protegeu com relação à financiarização em diversos aspectos, tem controle de capitais, tem vulnerabilidades também, mas que estabeleceu a sua relação com o processo de financiarização do capitalismo de uma forma a hoje ter autonomia. E o Chenet até chega a dizer isso com relação à soberania de dos polos de soberania dos estados. Eles, olha, tem um grupo da China que participa do oligopólio global e está ali tentando disputar, encontrar o seu espaço, e tem países que não têm essa inserção e, portanto, ficam numa posição muito mais subordinada, como o Brasil. E aí, propositalmente, eu deixei muito pouco tempo para fazer esse palpite aqui, senhor. Eu estou saindo aqui de trabalhador precário para presidente do BNDES, apenas numa defesa de dissertação de mestrado, então, poxa vida. Mas eu, realmente, a crítica que eu posso fazer que eu acho que a interpretação que o trabalho faz ofereceria como crítica à nova matriz econômica, é a não percepção do movimento sistêmico do capitalismo. É realmente tentar ali desenvolver, através da estratégia dos campeões nacionais, uma estratégia própria, mesmo que ainda sem ter toda a colaboração da política macroeconômica, né, sem ter taxa de juros favoráveis, sem ter taxa de câmbio favorável, sem ter controle de capitais, para poder realmente imaginar. E aí o meu palpite seria a saída para isso poderia estar em repensar as possibilidades, se é que elas existem, no alcance do meu trabalho não chega tanto, para imaginar saídas à financiarização, né? Quer dizer, sem enfrentar a financiarização da economia brasileira, dificilmente você vai criar condições para a retomada de um processo de acumulação capitalista privado, ou mesmo que induzido pelo Estado, de uma forma autônoma, que produza realmente um ciclo de crescimento, de expansão, né? É o mesmo limite que o diagnóstico que o professor Chenet faz do capitalismo global, né? Ele está encontrando limites, além do climático e ecológico, que não era muito o escopo do trabalho, mas é super importante como contribuição desse trabalho dele, mas traz o limite exatamente como destravar um investimento produtivo, como poder criar um novo ciclo de crescimento, de expansão da acumulação, dadas as condições colocadas pela financiarização, que promovendo dentro de um regime de baixo crescimento, dentro de uma crise também de taxa de lucro, limita muito a disponibilidade de capital, não da existência de capital, que ele existe, mas a disponibilidade dele para ampliação de qualquer estrutura produtiva. Eu espero ter conseguido aqui chegar perto de responder
essas 4 questões que você colocou, professor. Eu vou parar por aqui, mas esse é o melhor esforço que eu consigo produzir nesse momento para responder essas questões. E agradeço, foram excelentes questões. Bom, então, obrigada, Dario. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Me ajudou muito aqui as suas reflexões a pensar em desenvolvimentos futuros aí da pesquisa do Dario, né? Bom, então agora eu passo à professora Fernanda Cardoso, a quem agradeço novamente pela gentileza da participação na qualificação e pela gentileza de se dispor, então, a estar aqui agora. Então, Fernanda, Professor, só uma pergunta. Pois não. Não sei se o professor Rodrigo ficou satisfeito com as pesquisas. Desculpa. Nem perguntei. Rodrigo, tudo bem? Não, tudo bem. Estou satisfeito, sim. Tranquilo. Ele ficou quieto, não falou nada, eu passei rápido aqui para a Fernanda. Vamos lá, Fernanda. Desculpa aí, Rodrigo. Bem, muito bem, eu agradeço novamente o convite do Dario e da professora Leda para participar agora da defesa de dissertação do Dario, participei da qualificação e, Dario, eu fiquei muito feliz, né, já para acalmar o candidato, né, fiquei muito feliz com o resultado que você apresentou. Eu me lembro da qualificação, faz exatamente 1 ano, eu acho, que você qualificou, né? Essas coisas de Facebook, veio a lembrança da foto, né? Eu falei, faz exatamente 1 ano, olha só, né? Exatamente 1 ano e você trabalhou muito bem, eu acho, no seu trabalho. Eu lembro que eu tinha ficado com uma boa impressão na sua qualificação, mas ainda com aquela sensação de que tinha muita coisa, né? Ainda precisando de um direcionamento, de uma postura. Eu acho que vocês tomaram uma decisão muito boa, vocês entregaram um trabalho muito bom. Inclusive a estrutura, eu achei a estrutura bastante inovadora. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer, porque em geral é um tipo de dissertação como a sua, que você parte de uma abordagem teórica para fazer uma interpretação de um determinado período histórico, né? O período que você colocou. Em geral, você começa com um capítulo teórico, apresentando a teoria, destrinchando os argumentos, aí você apresenta o objeto que você vai analisar para, por fim, né, apresentar a sua análise. Então, eu achei bastante inovador nesse sentido, né, a maneira como vocês organizaram. E apesar dessa inovação, né, falou assim, não, fugiu do padrão, não ficou legal, não, ficou muito bom, né? Eu acho que vocês chegaram num resultado muito bom. Eu tive uma interrupção aqui, a gente tive que abrir a porta, por isso que eu parei de falar. Mas continuando aqui a questão, então o que acontece, né? A forma como você apresentou o argumento lá no seu segundo capítulo, que aí também essa é uma outra coisa que chama a atenção, são só 2 capítulos, né? Mas ficou muito bom, eu acho que ficou numa medida ótima. Aí a minha única crítica no seu capítulo 2, Dario, né? Já que eu comecei a falar sobre ele, a única crítica que eu tenho com relação ao seu capítulo... Amor, eu tô no meio de uma defesa pequena. A única coisa que eu deixei, que eu falaria como crítica no seu capítulo 2, é que eu acho que você deveria ter colocado nomes mais pomposos para suas sessões de análise, né? Porque você coloca lá, observações sobre o caso a partir da sessão anterior. Aí eu falei, puxa, daí eu podia ter caprichado aqui, né, num título mais pomposo dessas, e abrir subseções de análise, né? Porque num outro contexto, né, como que você poderia ter pensado também a dissertação? Essa sessão, isso que você está chamando de observações sobre o caso brasileiro, comporiam só um capítulo, né? Que seria o capítulo de análise. Mas eu acho que ficou muito bom da forma como vocês fizeram. Acho que ficou muito legal. Ficou um texto na medida, assim, né? Eu acho que você chegou num texto bastante... informativo e sintético, que é sempre um desafio, né? Você trazer toda a informação relevante para a construção do seu argumento, deixando de fora coisas que não concorrem tanto porque você está argumentando e mesmo assim não sendo superficial. Então, acho que ficou uma medida muito boa. Com relação ainda à formatação, antes de eu chegar nas minhas perguntas, Dario, eu tenho 2 perguntas para você. Eu vou ser mais econômica do que o Rodrigo nesse sentido. A minha observação com relação à formatação
das suas referências bibliográficas. Seria bom depois você olhar de novo a padronização, colocar o nome dos autores por extenso na sua lista de referências. Eu estou vendo alunos que foram meus alunos aqui de seminários de pesquisa, né? Ficaram ouvindo eu falando isso por um quadrimestre inteiro. Você precisa fazer essa padronização lá no final. Eu tenho uma observação com relação a uma referência de um texto que eu escrevi com a Cris. Você coloca 3 textos que eu escrevi com a professora Cristina Reis. Um deles é invertido, é Reis e Cardoso, não é Cardoso e Reis. Eu já até brinquei com a Cris, falei, Cris, a gente já deveria deixar padronizados os nossos textos, Reis e Cardoso, como a gente começou, porque aí não confunde. Mas o de 2019, que você colocou como 2019B, ele é Reis e Cardoso, ele não é Cardoso e Reis. Então, esse você precisa acertar. A Cris Reis aparece como a primeira autora, aí você também tem que tirar as letrinhas, porque não faz sentido você deixar 2019 A e B, porque aí muda a ordem dos autores. Então, enfim, uma observação que eu prestei atenção, porque afinal o texto eu escrevi com a Cris e eu sei a ordem, né, da autoria ali. Outra observação também com relação à formatação, Dario. Eu reparei que em alguns momentos no corpo do texto, você traz a notificação, né, ou a indicação do ano da obra, o original e também acompanhado do ano da publicação. Então, você pode escolher uma só. Você não precisa trazer as duas. O que você precisa ter nas referências, lá na sua lista de referências, as duas informações. Tanto a do ano de publicação, quanto a da obra que você está usando como consulta. Mas é só isso. Assim, Dario, para você ter uma ideia, né? Eu li o seu texto, depois eu te indico isso. Eu encontrei só 8 erros de digitação, faltando S, faltando... Enfim, isso para um texto de 127 páginas, é nada, né? É nada mesmo. Então, assim, são coisas muito pequenininhas que depois eu passo para você para facilitar depois a sua revisão final, tá? Agora, chegando no que eu colocaria como questão para você pensar, primeiro que eu também achei muito boa a sua escolha, eu acho que essa foi uma discussão que a gente fez na sua qualificação, sobre a questão da desindustrialização, né? E que fazia mais sentido você partir dela com um dado. A gente não precisa ficar discutindo, debatendo, não, é um dado. E aí, dado que é um dado, né, que eu já parto desse fenômeno, desse acontecimento, e aí eu acho que você apresenta corretamente as interpretações, eu acho que você fez uma medida boa, mas você parte como dado, ou seja, esse não é o meu, eu não vou analisar se teve ou se não teve, eu já estou partindo da ideia de que teve, acabou. Então, ótimo você ter assumido isso, de partida que depois facilita, né, o que é realmente o foco e que você propõe fazer na sua dissertação, que é apresentar uma interpretação complementar a ideia de desindustrialização. E aí eu concordo muito com a observação que o Rodrigo fez. Eu acho que você cumpriu bem o seu objetivo, né? Você traz uma interpretação diferente do que a gente costuma ver por aí a respeito do que levou ou que implicou o processo de desindustrialização no Brasil. Então, acho que você faz uma grande contribuição nesse sentido, tá? E aqui, especialmente na página 80, que é a sua seção 2.1, você levanta ali, você é bem, né, bem explícito no levantamento dessas duas questões, que você coloca assim, olha, tem 2 limites fundamentais da industrialização brasileira. Primeiro, falta de uma estrutura complexa de financiamento endógena e segundo, necessidade de absorção de tecnologia estrangeira. E essas duas questões, por sua vez, quando eu li o seu texto, e até por conta da minha formação de pesquisadora, na abordagem cepalina estruturalista, tem coisas que, assim, que vem para mim como uma pergunta quase automática, né? Inclusive, já no seu capítulo 1, uma questão que ficou, né, pulando para mim, quando eu terminei o seu primeiro capítulo, é uma discussão que o Celso Furtado faz bastante, que diz respeito à inadequação da tecnologia que vai ser adotada no Brasil no seu processo de industrialização. E essa inadequação justamente por ser uma tecnologia capital intensiva aplicada para um país que tem uma grande oferta de mão de obra e essa oferta de mão de obra não vai ser absorvida pelo processo de industrialização, gerando o que o Furtado vai chamar de subemprego estrutural de fatores como um problema que permanece e recrudesce a heterogeneidade estrutural histórica do Brasil. Enfim, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, esse aqui era um gancho, né, interessante para explorar. Por quê?
Porque essa forma de industrialização periférica, esse capitalismo periférico que se forma no Brasil, e onde, né, o Brasil avança no seu processo de industrialização, isso limitou a potência do regime de acumulação anterior, o fordista, né? Então, isso vai trazer limites para a própria forma do regime de acumulação no Brasil, na medida em que não se combina a oferta com a demanda, né? Ou não, melhor dizendo, não se aproveita mais do que isso o potencial de mercado interno que o país tinha. Então, essa é uma questão muito cara da perspectiva dos cepalinos estruturalistas como o Celso Furtado, né? E essa era uma questão que, para mim, ficou, assim, implícita. Não acho que era sua obrigação tratar dela, necessariamente, mas fica aqui como uma interrogação, talvez, para depois você pensar sobre ela, né? Eu acho que um link interessante também para essa discussão que você fez. E outra coisa, né, que eu notei que você abriu uma nota de rodapé só para falar sobre isso, Dario, que é falar, olha, o Chenet é um autor que, por mais que a gente goste dele, ele é um autor europeu, ele está olhando de uma perspectiva eurocêntrica, né? Quando a gente aterriza todas essas discussões para o contexto da periferia, ela ganha novos contornos, novas luzes, novas complexidades, né? Então, eu acho que a literatura que você mesmo aponta ali, o Samir Amin, o próprio Celso Furtado, acho que eles podem trazer, né, elementos interessantes para a gente tornar essa discussão mais periférica, né? E mais, né, para dentro das complexidades que só a periferia conhece, sabe, né, quais são, né? Enfim, então, acho que essa é uma outra observação. E voltando lá para o que eu tinha colocado, das duas questões que você levanta na página 80, né? Eu voltei para a do Furtado porque ela tem a ver com essas duas questões que você elenca, né? Primeiro, a questão da falta de uma estrutura complexa de financiamento endógeno. E aqui você me fez lembrar um outro autor, que é o Kalec, né? O Kalec, num texto que ele escreve com Sachs, em 1966, eles vão falar sobre os critérios para recorrer ao capital externo. E um desses critérios para recorrer ao capital externo é justamente que esse capital externo crie capacidade de pagamento futura e possibilite ou implique uma mudança da composição estrutural produtiva desses países, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, isso significava o quê? Vamos recorrer ao capital externo desde que ele, né, entregue como produto uma transformação da matriz produtiva, ou seja, diversificando essa matriz produtiva brasileira, né? Não só do ponto de vista setorial, né, indústria ou não, mas dentro da própria indústria, que tipo de indústria que está sendo implementada nesse país, né? Que aí abre um pouco mais ainda essa caixinha, né? E outra, gerando capacidade de pagamento futura, ou seja, né, impactando de alguma forma o padrão de inserção externa dessa nação, né? Então, essa é uma questão que fica também, né? Então, o problema não está só em recorrer ao financiamento, mas o que foi feito com esse financiamento? O problema não está no financiamento em si, somente, né? Ele até está, né? Da forma como ele foi tomado, né? Mas se ele tivesse criado esse impacto estrutural mais profundo e também tivesse implicado as condições para um padrão de inserção externa diferente, talvez a história teria sido um pouco menos dramática, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu levanto. Aí, o meu segundo ponto, que é o que você coloca da necessidade de absorção de tecnologia estrangeira, né? Que é uma das questões mais caras e importantes da perspectiva de centro e periferia do Prevish, né? Que é essa questão da dependência tecnológica, mas ao mesmo tempo não poder fugir de estar inserido no comércio internacional. E aí o pulo do gato estaria em como que eu faço para aproveitar as divisas de exportação para transformar minha matriz produtiva e requalificar a maneira como eu participo desse jogo internacional, né? E aqui eu ligo para a questão que eu acabei de falar de Furtado, né? Como que essa necessidade de absorção de tecnologia estrangeira e uma tecnologia inadequada para o nosso contexto. E aí uma outra questão também, né? A tendência ao sobreinvestimento em determinados setores, que por sua vez vão produzir para o consumo de uma diminuta parcela dessa sociedade. Então, que bate de novo no que eu falei antes, né? Dos limites desse regime de acumulação fordista. Então, se você puder fazer alguns comentários, Dario, porque são questões que o seu trabalho me incitou, até por conta da minha formação teórica, né? E que eu acho que são questões que, para depois, né? Eu acho que para o trabalho que você entrega, como eu disse, a minha principal crítica diz respeito aos títulos das suas sessões do seu capítulo 2, porque eu acho que elas mereciam ter ganhado uns títulos mais pomposos, né?
Então, essa é a minha crítica mais importante, né? Brincadeiras à parte, com relação ao seu trabalho. Então, acho que vocês entregam um trabalho excelente, muito bem escrito, muito bem costurado, que inova na estrutura, enfim. As minhas considerações, essas perguntas que faço, são perguntas que o seu trabalho me levantou, né? Me deixou aqui uma interrogação. Então, se você puder comentar, eu ficaria bastante feliz. É isso. Quanto tempo eu falei, Leda? Quanto tempo ele tem? Microfone, professor. Estou sem microfone. Obrigada, Fernanda. Você falou, assim como o Rodrigo, 15 minutos. E então vou dar aqui ao nosso Dario os mesmos 15 minutos para ele comentar as suas reflexões. Muito obrigada, Fernanda. Bom, para a professora e para a audiência aí dos colegas, eu peço desculpas, porque quisera eu conseguir responder em 15 minutos esses pontos que a professora colocou, principalmente com a fluência que ela demonstra, né, da experiência de pesquisadora, de excelente pesquisadora que ela é. Bom, muito obrigado, professora, também pela leitura atenta e ao trabalho. A redação e a forma, se o texto tem alguma qualidade, se a estrutura tem alguma inovação, eu já vou adiantando aqui algumas coisas da minha fala final, elas só se devem ao brilhantismo da orientadora que eu pude ter nessa trajetória, que é a professora Leda, né, que com certeza essas virtudes todas só poderiam ter vindo dela, né? E para quem eu devo muito o resultado desse trabalho todo. Bom, mas aqui tentando trabalhar então os pontos que a professora levantou, né? Bom, essas questões todas de forma e de formatação, professora, depois, se for o caso, a gente pode até coletar elas no detalhe para trabalhar. É lógico que a revisão do texto contempla isso, meu compromisso é total com isso. Tá? Eu gostaria de ter tido energia, só não tem como fugir do comentário, eu gostaria muito de ter tido energia nesse ano, nesse período todo de construção para poder parar e pensar em nomes, em títulos mais pomposos ou poéticos para as subseções. Eu adoraria, mas realmente estava fora do alcance, professor. Não era possível. Aceito sugestões. Agora, assim, com relação à discussão, né, desses dois elementos que eu pontuei aqui na página 80, que é quando eu faço a avaliação do caso brasileiro, especificamente a partir do desenvolvimento da tese da financiarização, eu tenho que dar o crédito aqui que essa questão da estrutura complexa, a falta dessa estrutura complexa de financiamento endógeno, para mim, veio, né, como inspiração nesse trecho da análise, totalmente pelo estruturalismo cepalino. Pela pouquíssima experiência que eu tive de um contato com os professores do CESIT, lá da Unicamp, que me abriram a possibilidade de fazer algumas disciplinas lá como ouvinte, né? No caso específico, o professor Baltar, que sempre traz esse elemento da falta de uma estrutura complexa de financiamento para a indústria brasileira. Mas, nesse desenvolvimento do mestrado, preciso reconhecer que eu acabo tendo uma visão talvez um pouco mais crítica a respeito disso, porque essa formação da estrutura de financiamento da indústria brasileira, no processo de desindustrialização, e a reversão da falta dessa estrutura durante o processo de desindustrialização, para mim tem muita identidade com esse movimento sistêmico do capitalismo, muito mais identidade com o movimento sistêmico do capitalismo internacional, da posição que o Brasil ocupa nesse capitalismo, do que alguma escolha que pudesse ser feita. Eu não estou querendo aqui tratar isso como inevitável. Eu reconheço que eu acho que os aspectos específicos da industrialização brasileira construíram essa estrutura. Os momentos de êxito na construção dessa estrutura foram exatamente os momentos onde se conseguiu construir uma estrutura à frente de oferta à frente da demanda. No momento em que se instala a indústria
pesada, em que se estabelece um setor de bens de capital e de produção de bens intermediários para a indústria. E esses são os momentos de êxito, né? Mas que não resistiram à desarticulação internacional, quer dizer, nunca se endogenizaram, né? Então, agora, a questão, como a senhora traz aqui, né, da inadequação tecnológica, né, descrita pelo Furtado, eu acho que tem tudo a ver, mas eu preciso ficar fiel às fontes que eu trabalhei aqui nessa resposta, mas essas fontes também, elas não eram de escolha, elas eram disponíveis, né? A tecnologia não se transfere, né? A tecnologia, o processo, o catch-up brasileiro de 55 a 80, vamos dizer, ele se deu por uma na interpretação, juntando aqui um pouco com a leitura que a Carlota Pérez faz, né, por essa disponibilidade da tecnologia, por exaustão já do ciclo tecnológico da segunda Revolução Industrial, né? Então, quando em 1980 a gente completa aqui a instalação da estrutura brasileira da indústria baseada nessa tecnologia da segunda Revolução Industrial, porque ela já estava exaurida no mundo e ela já estava entrando na fase onde ela se disponibilizava para transferência a custo baixo e o financiamento era disponível ali pela abundância de capital na década de 60, na década de 70. Né? Então, para ficar fiel à leitura que eu fiz aqui no livro, eu compreendo a importância dessa conceituação do Furtado. Eu, de forma nenhuma, estou querendo aqui dialogar, só dialogaria com ele, no sentido de dizer que eu acho que nessa interpretação complementar que a gente procura oferecer nesse trabalho, o que está se apontando é para essas lacunas, que não é lacuna do trabalho de Furtado, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é apenas essa lacuna de olhar outros aspectos que fogem um pouco que às vezes podem fugir do escopo, que fugiram do escopo do estruturalismo cepalino, né? Mas eu concordo plenamente que do ponto de vista prático, o que ficou foi uma limitação na potência do regime de acumulação fordista no Brasil, quer dizer, o regime de acumulação fordista no Brasil teve pontos de vazamento, né, de capital, que na verdade, até a própria ruptura do processo de industrialização brasileiro, do aprofundamento do processo de industrialização brasileiro, se dá pelo retorno do capital no movimento de volta a partir da crise da dívida, né? Quer dizer, o capital sendo redirecionado já por esse canal financeiro de volta para o centro, da periferia para o centro, mas é fato, da forma que se organizou a industrialização no Brasil, o regime de acumulação fordista teve uma potência muito baixa no sentido da capacidade de reinvestimento, né, de ampliação do processo de acumulação de uma forma endógena, né. A respeito da crítica que eu atrevidamente fiz ali ao professor Chenet, né, na observação, na nota que eu faço, acho que na página 54, se não me engano, até marquei aqui porque falei, será que alguém vai notar, né? Será que alguém vai perceber? Foi na página 68, a nota 56. Né? Veja bem, acho que esse é um compromisso que a gente tem que ter aqui, no caso, com o programa. O trabalho tinha com o programa. Né? Eu sabia que o programa, e aí eu ainda pretendo, se tiver oportunidade de oferecer o trabalho em seminário ao programa, mas o programa passou 2 anos, algumas pessoas torcendo na vida, você está no EPM e está escrevendo sobre Chenet. Bonito, né? Quer dizer, estamos aqui tentando desenvolver um pensamento do Sul, né? Fazer uma perspectiva diferente, você vai lá no Capitalismo Central e traz a avaliação dele. A questão é que eu acho que, na perspectiva marxista, a interpretação chenesiana é uma interpretação hoje fundamental do funcionamento do capitalismo contemporâneo. Não é a única, não é fonte de verdade absoluta nenhuma, mas é uma consideração muito importante. Mas com o limite de que ele faz essa interpretação de lá. E aí tem um momento da passagem do livro, que eu trabalhei, o Finance Capital Today, em que ele tenta fazer ali uma crítica ao
a visão da periferia sobre si mesma, e aí eu sou obrigado a fazer o recorte. Eu falo, não, esse cara está falando sobre de uma perspectiva que ele não conhece, né? Mas eu não posso... mas não posso negar a boa intenção dele de fazer essa abordagem, porque vai ver lá as citações que ele faz, a professora Leda Paulani, o professor Rodrigo Teixeira são citados pelo professor Chené nas obras dele, então pelo menos alguma chance de redenção também ali também existe. Mas é lógico, apenas estou querendo dizer com isso que nessa interpretação não se faz não se abraça a tese a partir do capitalismo central de uma forma acrítica, né? Tem que se oferecer a crítica. Da mesma forma que eu também procuro aqui instigar dentro do EPM a discussão de que também a gente não pode abandonar a visão que se tem do capitalismo a partir do centro, em detrimento de uma visão do sul, e simplesmente fingir que essa visão não existe. Quer dizer, né? Se o capitalismo aqui é tão limitado, se o capitalismo ainda existem formas arcaicas de produção no Brasil, a gente não vai nem entender, a gente vai querer, nós temos todas as condições de interpretar o capitalismo, acho que é nessa riqueza do conhecimento em que a gente pode procurar alternativas, né? E estou falando isso, eu peço desculpas aí pelo tom pretensioso, mas acho que é um esforço, um pequeno esforço de cada um de construção, né, do conhecimento. Bom, então essa falta da estrutura complexa de financiamento, realmente, ela determina, eu acho que, a inserção brasileira, a inserção da indústria brasileira. Ela é um elemento determinante. Quer dizer, a forma com que o capital na forma que a indústria brasileira se desnacionalizou, se subordinou à estratégia das grandes empresas transnacionais, internacionais, né? Inclusive, a estratégia que essas empresas utilizam para ocupar os espaços de mercado no Brasil, né? A forma que o oligopólio funciona no Brasil, né? É determinante dessa inserção determinada, dessa inserção subordinada do Brasil no contexto aí do capitalismo internacional, né? E no caso, a última fala do senhor foi sobre a necessidade de absorção de tecnologia. Acho que aí é também essa carência de não ter jamais se implantado motores schumpeterianos aí de produção de tecnologia própria, para que a gente pudesse estar na disputa, como o professor Rodrigo Teixeira colocou, a respeito nessa economia do conhecimento, né? Nessa etapa da apropriação do valor, né? Por meio do direito de propriedade do conhecimento e todos os desdobramentos disso, né? Bom, com 2 minutos e 50 segundos aí do tempo que eu imaginava, porque eu tenho um cronômetro ligado aqui, viu, professor? Eu não sou mágico com o tempo, não. Mas eu acho que eu espero ter conseguido, em parte, aí, atender um pouco a demanda da professora Fernanda. Muito bem, então agora não vou dar a rata que eu dei da primeira vez com o professor Rodrigo, e perguntar à professora Fernanda se ela está satisfeita. Não, totalmente, porque as questões eram só para nós dialogarmos, né? E pensar em trabalhos futuros de vocês. Eu acho que tem muita discussão para destrinchar, bastante interessante. Tá certo. Bom, gente, então chegou minha vez aqui. Como já tinha dito, né? Não me cabe aqui fazer uma arguição, já enchi bem a paciência do Danilo aí durante um bom tempo. Não vou ficar ainda perguntando as coisas para ele, né? Mas eu queria falar algumas coisas, algumas de conteúdo, né? E umas outras não de conteúdo. A primeira questão de conteúdo que eu queria dizer, sobre a qual eu queria falar é sobre a mudança do arquivo que o Dario fez, muito em cima da hora aí, né? Principalmente por conta de um equívoco de conceito, passou pelo Dario, passou por mim, né? Estava tratando como spread, o que era na realidade a taxa real dos juros. O Rodrigo me avisou e falei, bom, então vamos arrumar para deixar certinho. Foi, enfim, um erro bobo aí, um escorregão, passou por mim, passou pelo
passou pelo Dario, né? E então pudemos arrumar. E também pudemos substituir um gráfico, que esse gráfico é o seguinte: é uma pesquisa que o professor Miguel Bruno, junto com o professor Ricardo Café, que infelizmente faleceu, né, muito cedo e tal, mas que ele vinha desenvolvendo sobre taxa de financiarização na economia brasileira, aonde ele contrapõe o que ele chama de a evolução dos ativos financeiros, né, sobre a taxa de acumulação do capital fixo produtivo. O Dario entrou em contato com essa literatura e resolveu, o último artigo que havia sobre isso, era um artigo de 2015 que trazia dados até 2014 só. O Dario, então, botou a mão na massa e resolveu atualizar esse gráfico. E eu estava, em paralelo, trabalhando, eu mesma com o professor Bruno, um artigo, enfim, sobre a possibilidade de políticas desenvolvimentistas em economias financiarizadas, que a gente está, na realidade, concluindo agora, né? E aonde o professor Miguel estava também atualizando esses dados. E aí, quando a gente foi botar os dados um do lado do outro, né, deu uma diferença, não na curva, a curva deu exatamente igual, né, tudo exatinho, assim, você põe um gráfico do lado do outro, é praticamente o mesmo gráfico, mas deu um problema de escala, e que a gente não sabe, enfim, se foi mudança de base de dados do IBGE, enfim, alguma coisa aí que aconteceu. Então, enfim, como o professor, mas eu conferi todo o trabalho que o Dario fez, né? E foi ótimo, ele acabou fazendo um bom exercício de mexer com essa maçaroca de dados macroeconômicos que estão disponíveis para qualquer um aí através do IPEA Data, principalmente, né? Mas então, bom, já que o professor Miguel, que é professor do pós-graduação do IBGE, que trabalha no IBGE, etc., etc., então vamos usar o gráfico dele com a escala dele, que está correta, né? E vamos deixar assim. Depois a gente vai lá bater os dados. Ele ficou de me mandar, né, as planilhas para ver que diabo, por que deu essa diferença de escala. Não fazia nenhuma diferença para o argumento do Dario, porque o formato da curva, as várias inclinações da curva, se mantiveram tanto na atualização que fez o professor Miguel Bruno, quanto na atualização que fez o Dario, né? Mas deu esse problema, então achamos melhor substituir o gráfico pelo gráfico do professor Miguel. E foi um erro meu, porque eu só de última hora me dei conta, porque eu estava com outras milhões de coisas na cabeça, só de última hora me dei conta de que tinha essa diferença desse tamanho. O Dario me avisou que tinha um problema, mas eu não achei que fosse uma diferença tão grande de escala, né? Então, achei que tudo bem, ele explicava lá e tal, e deixei assim. E aí, achamos, bom, já que ia substituir a questão do erro conceitual lá, que o Rodrigo me fez a gentileza de me avisar, então a gente substitui o gráfico também, tá? Então essa é um pouco a história aí dessa mas eu repito, quer dizer, não afetaria o argumento do Dario de jeito nenhum, e eu acho que foi ótimo, porque ele fez um super esforço, né, de mexer com tudo isso, ele tem muita facilidade com isso também, já me ajudou em outras coisas, né? Então, foi ótimo, acho que fez parte aí do processo de formação, né? A outra coisa que eu queria falar ainda de conteúdo, sabe por que me lembrei, na realidade? Quando a Fernanda chamou a atenção para essas duas observações que o Dario faz na página 80, né, do que seriam os limites e tal, a questão do financiamento, veja, né, Fernanda, que o professor Chico de Oliveira, que é um crítico, você sabe, da visão estruturalista, sempre bateu a tecla nisso também, né? Para você ver como, de fato, né, é uma questão, depois, por exemplo, isso na crítica à razão dualista, mas e na economia da dependência imperfeita e outros textos dele. Depois, aqui na frente, quando ele vai tratar do ornitorrinco, né, ele vai bater mais a tecla da questão tecnológica, mas veja como são questões, né? E veja, o Chico tinha o maior respeito pela tradição estruturalista, né?
ele diz já lá na crítica à razão estruturalista de 73 que é a única vertente, né, com a qual se pode dialogar, né? É a única, digamos, o único approach que merece você discutir e debater, né? Do ponto de vista dele, né? Que é um ponto de vista, digamos, mais sistêmico, mais de pensar o capitalismo mundial, né? Então, enfim, e eu acho que a gente está amarrado nessas teias até hoje, né, Fernanda? Assim, estamos, né, feito uma aranha assim que grudou no negócio e não sabe muito bem como sair. Bom, a terceira questão que eu queria colocar diz respeito a um pouco isso que foi debatido aqui agora no final da lição da Fernanda, que o Dario voltou a se referir, a questão de, bem, como será que seria acolhida no EPM uma tese que claramente parte, né, de uma tese eurocêntrica, vamos dizer assim, da financiarização. Eu sabia que tinha esse tipo de crítica aí no programa, como eu sei que tem, e acho que são críticas válidas, acho que tem que se debater e ouvir, né, todas as posições, mas era um approach que também encantava o próprio Dario, né? Ele também topou isso, né? Então, nós fomos cúmplices no crime conjuntamente, vamos dizer assim. Mas, de outro lado, eu achei absolutamente pertinente a nota que ele colocou. Eu sou super admiradora do professor Chené, né? Já escrevi resenha de livro dele, estou organizando um livro de ensaios, tenho diálogo com ele, mas eu acho uma crítica pertinente, né? Eu podia ter sido uma orientadora ranheta e dizer nada disso, não vai pôr essa crítica aí ao professor por quem eu tenho estima e que é referência para mim. Mas não, primeiro porque eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de pensar, e você tem que reconhecer quando elas têm maturidade para pensar. E o Dario não é um menino, né? É uma pessoa extremamente esforçada, extremamente inteligente, e acho que colocou muito bem a questão, e eu espero que com isso se possa abrir mais até o debate aí dentro do próprio PPM, né? Bom, a quarta questão que eu queria colocar diz respeito à sua observação, Fernanda, sobre a questão da estrutura. Mas a autora desse milagre é você, né? Foi você, sim, foi por causa das suas observações na qualificação que a gente chegou à conclusão, eu e o Dario conversando, que a melhor coisa a fazer era fazer a coisa desse jeito, né? Em princípio, eu fiquei pensando, poxa, mas uma dissertação com 2 capítulos? Mas, olha, ninguém está obrigado a, como é que se diz, ficar preso a uma forma pré-determinada, né? Achei que do jeito que a gente pensou, assim, não. Então, quando a gente saiu da qualificação, tanto você quanto a professora Tatiana foram ótimas e tal, mas as suas questões ficaram para a gente de uma forma que a gente falou, bom, a gente tem que tomar uma decisão, né? Eu acho que estava perdido o trabalho ali, né? Ainda já tinha muita contribuição do Dario e tudo, mas sabe qual o recorte, qual a estrada que a gente vai pegar, né? Para lá, para cá, para cima, para baixo. E aí aquelas suas observações, elas nos ajudaram a tomar essa decisão, dizer não, nós não vamos discutir industrialização, porque tem um mundo de literatura discutindo, nós vamos partir dessa discussão. Mas ainda assim, partindo, eu não sei se você se lembra, mas na qualificação você disse assim, Dario, tem que ter um capítulo assim, que nem se fosse de economia brasileira, sabe, assim, contar a história. Aí pronto, então foi isso que a gente fez. Não, então vamos partir, vamos colocar este fato, vamos mostrar, periodizar para ficar, né, para questões heurísticas, de você entender melhor em cada momento que está em jogo. Vamos usar a literatura que já tem sobre isso, uma literatura consagrada, e ficou muito autor de fora, né? Até na última hora ainda estava vindo autor, mas, enfim, uma hora a gente tem que fazer alguma escolha também aí, né? E aí depois a gente entra com a questão sistêmica. Olha, mas a questão sistêmica está assim, assim, assado, né? E isso aqui tem alguma importância nesse resultado ruim que a gente teve aqui. Acho também que, em geral, o debate de desindustrialização
não trata com a devida importância a questão de que em todos os países do mundo a indústria perde participação no PIB, né? O que é, afinal das contas, essa ascensão do serviço? É ruim para a gente, por quê? Porque destrói nosso discurso, né? Destrói o nosso discurso. Bom, se é uma coisa que acontece em todo lugar, então aqui não poderia ter sido diferente? Como não poderia ter sido diferente? Poderia, sim, senhor, né? Então, acho que o Dario também fez um esforço aí de tentar enfrentar um pouco essa questão, né? Bom, mas enfim, tudo isso só para dizer que você que nos ajudou aí, Fernanda, a chegar nessa forma inovadora, como você chamou. Por fim, gente, eu queria dizer que foi um enorme prazer para mim orientar o Dario. O Dario é uma pessoa que teve muitas dificuldades esse ano, né? Dificuldades materiais. Ele não pôde se dedicar à dissertação como ele gostaria, né? Eu sei que às vezes ele teve que ficar dias, semanas sem pegar na dissertação, porque ele tinha que correr atrás de arrumar algum jeito, sustentar a família dele, etc. Então, são dificuldades materiais realmente que impediram que ele se dedicasse, digamos, com mais exclusividade à dissertação, né? Ainda assim, eu acho que o resultado foi muito bom, né? Muito razoável, acho que vocês testemunharam isso, né? Mas eu queria também aqui falar do esforço que o Dario fez, né? Isso que está aqui é o resultado, mas o esforço que está por trás, né, é muito maior do que se ele fosse um garoto de 24, 25 anos na casa dos pais, fazendo o seu trabalho, né? Sem se preocupar com a vida, sem se preocupar com, né, com as questões materiais da sobrevivência. Então, eu queria também aqui deixar esse testemunho, né, porque eu acho que é importante as pessoas saberem. Então, agora, se o Dario quiser falar alguma coisa, pode falar, e depois a gente sai, ou pode deixar para falar depois, Dario, você que sabe. Se é que você quer dizer alguma coisa. Professor, quem me conhece sabe que eu sempre quero dizer alguma coisa, né? Mas, mas eu vou deixar, se eu tiver um pequeno espaço para umas considerações finais, eu deixo para dizer tudo no final. Tá ok. Bom, gente, então, nós vamos fazer isso, nós vamos... eu não posso sair, certo? Porque eu sou a host, né? Como é que se diz? Esqueci o nome. Eu sou a pessoa que está convidando os outros. Então, eu só vou tirar o som dessa parte aqui. Vocês podem ficar aí à vontade na sala, tá? A Fernanda e o Rodrigo podem sair e voltar. Eu vou mandar para o WhatsApp de vocês, Fernanda e Rodrigo, o link do Google Meet. Tá bem? Ok? Então, até já. Até daqui a pouquinho. Bom, por favor, abram a câmera aí, apareçam, deixa eu ver vocês aí. Pode abrir o microfone Olha, também. Dario! Isso aí, camarada. Peraí, Arrasou. Arrasou! Tirou essa cruz das costas, hein, velho? Rito de passagem encaminhado. Parabéns, cara, foi muito bom. Parabéns, velho, muito bom, Dario. Olha, sensacional, cara. Dario, eu tô sem saída aqui, mas eu queria deixar os meus parabéns, viu? Parabéns. Agradeço muito. Interessante. Cara. Muito obrigado. Oi, amigo, parabéns. Obrigado, amigo, obrigado. Parabéns, vou falar Dario, tudo que eu penso, arrasou. não, que tá gravando, mano. Aprendi muito. Que bom. Mandou bem, Dario, mandou bem. Eu também aprendi. Que bom, né? Que bom, né? Liberar a câmera. Ó, gente, muito bom ter vocês aqui, viu? O prazer é meu, mano. Valeu mesmo, de coração. Foi muito legal, Dario. Foi muito legal, cara. Obrigado, Marquinho. Obrigado, cara. E depois eu preciso ler ela, né, cara? Afinal de contas, a mesma orientadora, né? Preciso fazer Coca-Cola, é isso? Não, mas... Poxa, Tá gravando, Marco. Se liga, não, mano. Tá gravando. Vai passando. Não, mas depois a gente edita. Vai ampliando as câmeras. Só tem elogios de lado. Leda. Presente.
Pena que a Maria irmão, não pôde... parabéns, viu? Obrigado, mana. Foi Valeu. muito bonito. Foi, ó, nota 10. Tava nervoso, mas deu certo. Pô, É a sua irmã, Dario. Minha irmã e minha sobrinha. Débora, Meu Deus, olha, manda um beijo pra essa família. Vocês são demais. Obrigada, obrigada. Paulinha, querida. Aí, É irmã gêmea, hein? A cara dele, ó. eu dei uma travada na hora que uma prima da Ana entrou com o microfone aberto. Nossa, Eu desconcentrei completamente ali. Eu falei, nossa, e agora? Peraí. Eu parei, tive que olhar. O que eu estava falando? Você levou um susto, né? Tadinha da Luciana. Eu acho que ela até saiu. Saiu, tadinha. Tadinha. Olha, mas os meus pais estariam muito orgulhosos, viu? De tudo que você fez. Parabéns, viu? A família está muito orgulhosa. Eu sei, são lembranças constantes, estão sempre aqui comigo. Cada linha. E olha, é um exemplo maravilhoso para sua filha e para sua sobrinha. Calma, chega, tá gravando isso, tá? Para sua filha e para sua sobrinha. Chega. Mas é verdade, Deixa eu falar as verdades aí, mano. Alguém multa o Dario aí. Não, é que a gente não pode depois... Alguém derruba o Dario, né, cara? Não pode lavar roupa suja, né? Então tem que falar elogios. Olha o Rafa aí, ó. O Rafa aí também chegando. Dario? Oi, Sônia. Oi, parabéns, viu? Obrigado. Foi muito bonito, muito bacana. E o que ela falou, eu sempre falo, sua orientadora falou, eu sempre falo para o Robinson, que eu te acho muito inteligente e fiquei muito orgulhosa de ver como você se apresentou. Parabéns mesmo. Eu agradeço, gente. A presença de vocês para mim aqui significa muito mesmo, de verdade. Uhum. Mas valeu mesmo. Aprendi também. Que bom. Apesar que tem umas horas assim que você parece estar falando uma nova língua, né? Você começa a encadear umas coisas, você fala, não está entendendo nada que eu estou falando, estou falando um monte de bobagem. Nossa, ainda bem que a gente não assiste a gravação depois, né, Dario? Assim, eu entendi tudo que você falou muito bem. O problema foi eu ontem, pelo amor. Ainda bem que eu não vou ver de novo a gravação. Para com isso, foi um maior sucesso você ontem, Paulinho. Não, deu tudo certo, graças a Deus. Mas olha, eu não sei o que eu falei. Se me perguntar, eu não sei. Tipo, apagou a memória. A Leda se comprometeu a compartilhar comigo depois da gravação, né? Sei lá. Olha, eu não fui convidado para falsa modéstia, defesa da Paula. Ixi, Rafael. Eu tava muito insegura. Eu mandei o link, assim, tipo, 5 minutos. Acabou a energia não, acabou a internet em casa. Aí eu fui instalar que nem um louco um modem. Nossa, gente, aconteceu de tudo. Aí eu fui mandando os links 5 minutos antes falando, vou passar vergonha ou não vou passar vergonha? Aí mandei. Mas aí eu não ia passar vergonha na sua frente, né, Rafa? Doutorando e tal. Fiquei chateado. Mas, sabe que muitos são chamados, poucos são escolhidos, né, Rafa? Dario, parabéns, viu? Falei que ia só ter elogio e foi muito bem aí, viu? Você é citação no meu trabalho, Rafael Abrão, 2018, tá lá. Não, e elogio da Leda, né, ainda. A Leda é generosa pra caramba, gente. A Leda E você também, pelo jeito, né, meu camarada? Foi animal, cara, de coração. Foi muito bom. Foi ótimo, viu? Parabéns. Eu tava com a câmera desligada, mas eu acompanhei tudo. Obrigado, Dima. O da Dima foi um espetáculo, gente. Vocês perderam. Olha. Perdi mesmo. Ó, foi um negócio da banca da Dima Alice, foi de tirar o chapéu. Eu chorei, eu chorei, cara. Gente, isso é muito legal. Cara, o que o pessoal falou para ela foi maravilhoso. Assim. Porque a gente está lá na batalha, parabéns, né, gente? Parabéns, Paula. A gente está lá na batalha, a gente vê como é que é para cada um chegar lá, comer a esfirra na hora do intervalo, como é que é para encarar a volta, né? A gente passou aí pelo menos um quadro juntos, né, gente? Né? Rafa e Dima aí, todo dia voltando junto. Não é mole, né? E aí, quando você vê o trabalho que saiu, tem que ler, hein? O da Dima Alice, a leitura... Desculpa. O da Paulinha, eu não olhei ainda, não peguei o da Paulinha na mão, então por isso que eu não estou falando dela, mas o da Dima, o do Lucas também é do trabalho dele. Assim, são trabalhos Dario, muito legal, desde o começo. Nós somos a primeira turma da PM. Isso é, só está saindo trabalho fera, só está saindo trabalho bom, é muito legal. Muito bom. Dario, você estava falando muito bem, estava falando que nem professor mesmo, viu? Tava mesmo.
Alto nível. Peguei até um bloco de notas. Tem que se comportar como você é, como você quer ser. Agora vai ganhar a vida de coach, mano. Você vai apresentar no seminário o seu trabalho? O cara me botando lá de presidente do BNDES, o outro me chamando de coach. Você viu, cara? Nível alto. Isso agora vai, bicho. Agora. Ô, Ricardo, ir pro seminário é convite, né? Eu já joguei aqui, né? Mas a Maria não tá aqui, né? Mas vai. Não, eu tô perguntando... Não, deve ir, certamente. Mas a Dilma vai estar no seminário para eu poder ver? Eu vou dia 15, eu vou dia 15. Eu ia ser naquele dia do Muriatã, lembra que adiou? Aí eu passei a minha vez, né, pro lançamento do livro e fui pro fim da fila. Beleza. Não, vou assistir então, quero ver isso aí. Agora também tô... Com certeza. Eu quero chorar. Prometendo que eu vou chorar. A expectativa é a mãe da frustração. Eu daria uma expectativa aqui. Tinha 2 Ricardos, né? O Tamashiro e tinha um outro Ricardo. Só que o outro Ricardo tá aí disfarçado de Ricardo, que ele é o Tiburcio, meu camarada aí desde os 15 anos de idade. Que tá no sítio de orquídea dele, São Lourenço da Serra, na miúda aí ouvindo a gente. Me achou, né? Não. Me achou aí, né? Eu só tô acompanhando mesmo, cara. Quem é Ricardo? Depois eu falei, é o Tiburcio, pô. Descobriu, né, quem que era. Foi bom pra caramba, cara. Foi bom demais. Foi legal ter visto. Obrigado, gente. Mas, eu sei, né, pros doutorandos aí já passaram por isso, já sabem como é que é, e os colegas, os mestres estão aqui, na verdade, todos, né? Só eu aqui dos colegas do EPM que ainda não titulei, mas... daqui 5 minutos. Dá uma segurada aí, 5 minutos já fecha. É um negócio, você fica com o diafragma meio preso, assim, você não respira normal, cara. É tenso, é sempre tenso. Por mais que eu seja tagarela, todo mundo sabe que eu sou tagarela, mas é tenso. Mas tem que tomar uma hoje, no informal é uma coisa, né? E agora isso aí não vai embora ainda hoje também. Ô, irmão, mede a pressão, hein? Deve ter subido um pouquinho aí. Não quero nem... Eu vou tomar uma cachaça lá daqui a pouco. Não quero nem saber se eu porra de pressão hoje, nada. Tomar uma obrigatório. Para não relaxar, não. Eu falei, eu vou pilhado. Isso aí, Dario. Eu falei mal do Helena no trabalho, gente. Oxi. Dario. Ai, gravou. Foi um orgulho te acompanhar aqui. Grande Vanessa, comunista, eu me emociono também agora. Você sabe que nós dois somos 2 chorão, babão. Eu vi que você quase chorou quando a Leda começou a falar do seu esforço. Mas a gente sabe de todo o trabalho do pai maravilhoso e do esposo maravilhoso que você é, e ainda por cima ter todo esse empenho dentro desse trabalho. Eu formei com ele economia na PUC, gente, e não fui para esse lado do mestrado, mas vocês comentaram que ele fala como professor na PUC, ele dava aula para o professor, às vezes. O professor entrar... É verdade. Professor... Tem professora da PUC aqui, a Bruna Brancha, que é professora da PUC aqui, cuidado, hein? Ela foi nossa professora. Ela tem poder, lógico que ela foi. Ela tem poder de sustar diplomas depois de emitidos. Cuidado, hein? Não, imagina, gente. Eu tô exercendo, tá tranquilo, tá tudo. Mas eu dei muita risada quando a Leda perguntou para você se você tinha alguma coisa para falar. E você falou, sempre tem alguma coisa para falar. Poderia ser a pior pergunta para se fazer pro Dario, porque você cai numa conversa que vai por horas e horas. Mas eu tenho certeza que foi um sucesso, assim como eu já tinha te mandado, que já deu tudo certo. Mas o seu caminho ainda é muito longo e não é à toa que você tá agora na dissertação de mestrado, mas já conseguiu o doutorado antes mesmo, né? Então, assim, isso é para poucos, não é uma vaguinha, isso é para poucos, isso é muito difícil, e você é um cara excepcional e tem um lugar guardado no meu coração para sempre. Você sabe disso. Obrigado. Você também, você sabe. E tem testemunho da professora, vocês viram? Declaração da professora no chat. O prof ali falando, a Bruna.
tá todo mundo falando aí, também vou ter que falar também, né, Dario? Meus parabéns, sim, parceiro. Economista Tamo também. junto. Abraço. Não vou ser muito meloso que nem a Van aí, que por favor. falou, mas um orgulho mesmo. Valeu, Dario. Tamo junto, parceiro. Nós temos uma história de bar aí para preservar, né, cara? Então, é para preservar e tem que beber uma hoje mesmo, não tem jeito. Verdade. Ó, assisti aqui a apresentação, quero no mínimo a chamadinha de vídeo lá com uma cervejinha na mão hoje, cara. Não tem jeito. Cerveja não tem, mas vai rolar um destilado aqui, com certeza. Nossa Senhora. Tá bom, tá valendo já. Cada um vai com sua arma, né? Meu cara, parabénsão pra você, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Prazer. Acho que eles perderam a sala, porque eles sumiram, não volta mais. Eu não sei se você ficou sabendo disso. O pessoal estava falando do seu trabalho aí na PUC. Aquele dia que você trouxe para nós na aula de... O Dario trouxe para a gente o TCC dele na aula de epistemologia. Puta TCC, né? Trabalho de graduação com nível assim. Agora, o que eu não acho que você não soube é que depois a gente foi beber com a professora. E ela falou, gente, o TCC do Dario é uma tese? É uma tese. E não foi eu que falei, hein? A Maria? Epistemologia. Era metodologia. Era metodologia. Rapaz, o TCC do Dario perto do meu, o meu pareceu um gibi da Turma da Mônica. Vou te falar um negócio, cara. Dava até vergonha, mas fazer o quê, né? Amigo é amigo. Não, o Dario no TCC não deu mesmo, porque acho que tinha que entregar em agosto. Era julho, ele não tinha feito nada ainda. Eu falei, meu Deus do céu, eu não fiz nada, eu não consegui fazer nada, eu não fiz nada. De repente pegou para fazer e saiu isso. Quando ele põe a mão, filho, é sucesso. Agora eu tô me sentindo mais humilhado ainda de pensar que você fez isso num mês, mano. Ô, Wilson, vamos embora aqui. Não foi no mês, não, mas foi atrasado. Foi na correria, como sempre. Aquele trabalho é maravilhoso, cara. Eu já te falei isso várias vezes. Obrigado. Aquilo é maravilhoso. Nossa, mas olha, tô aqui. Enquanto a formalidade não formalizar, você fica na tensão, né? Mas... Calma, segura essa emoção aí. Para você tá demorando mais, mas está no tempo ainda. Tá mesmo. Eles estão decidindo qual editora que vai publicar, relaxa. Já pensou? Exatamente, era isso que eu tava pensando. Já pensou? Quantos volumes e tal, né? Tem que pensar assim. Nada, eu vou apresentar no seminário lá do EPM, vou levar pau de tudo que é lado lá, tô ligado. Seria coerente. Mas, ó, é bom saber que tá todo mundo bem também, né? Tá todo mundo vivo aí, sobrevivendo, porque os riscos são imensos, né? Sempre imensos. Será que abre o primeiro quadro lá presencial? Talvez nem abra, né? O primeiro quadro presencial. Eu tava vendo o plano... Desculpa, Bruno. Não, pode falar. É que eu tava vendo o plano lá no site da Federal e é muito faseado. A parte de abrir... A gente tá na estaca zero, né? Na fase zero até abrir. Vai ser o rolê. A gente tem que aproveitar e pegar algumas disciplinas agora para encaixar com a rotina, né? Porque a gente sabe, a gente adora o presencial. Mas o que der pra gente se organizar para fazer agora também vai ser bem importante, né? Por conta do serviço. Você sabe tudo se mais. decidiram alguma coisa vão assumir os nossos créditos do mestrado ou não? Então, o Lucas conseguiu, né? Eu tava até mandando isso no e-mail hoje. Já, Lucas, isso? Já, eu ainda não mandei para você. Vou mandar para vocês dois, então. Tá de boa. Manda um e-mail para a coordenação, pedindo os créditos que você quer validar. E aí faz isso logo, porque acho que tem reunião dia 7. Fechou. Eu só estou matriculado amanhã, né? Então, se eu conseguir mandar o documento amanhã, acho que matricula depois da manhã, né? Aí eu corro atrás disso. De até o dia 7 tentar mandar para eles antes do dia 7. Mas já pensou? A Sara perguntou numa reunião, eu falei, só falta essa agora, fazer a gente fazer tudo de novo. Nossa, eu também pensei, descer um suor frio, assim, ó. A professora voltou. Eu não posso falar nada porque eu pedi minhas optativas e estou fazendo de novo o Vitor. Ah, tá. Bom, olá a todos. Vamos só aguardar o Rodrigo e a
E a Fernanda reentrarem na sala. A Fernanda já entrou. Rodrigo está sem imagem ainda. Pronto. Estamos todos aqui. Bom, senhores, então devo dizer que o Dario foi aprovado como mestre em Economia Política Mundial pela UFABC, palmas para o Dario, e que também a banca decidiu por unanimidade que o texto dele está aprovado sem ressalvas, ok? Então é isso, eu agradeço a todos e dou a palavra para o Dario. É sua palavra, Dario. Parabéns. Agradeço muito aos professores. Tá sem coisa. Não, não estava. Continua. Eu tô com áudio, tá eu todo tô mundo sem ouvindo. som, pera. Você está sem som, professor. Peraí. Eu que tô sem som, eu preciso... Pronto, fala agora, Dario. Desculpa, é que eu tinha tirado o som, porque como sou a hospedeira, eu não pude sair da reunião. Aí eu tirei o som, e aí você falava e eu não ouvi. Desculpa. É isso, professor, não tem problema. Bom, queria agradecer aos professores, ao professor Rodrigo, um prazer conhecê-lo, espero ter um dia a oportunidade do encontro presencial, né? Agradeço muito a professora Fernanda, espero muito reencontrá-la na UFABC, que a gente possa fazer essa trajetória agora, né, validada, de entrada no doutorado aí de uma forma legal, positiva. Não tenho palavras para agradecer o que foi a experiência de ser orientado pela professora Leda Paulani. É uma experiência que acho que tem uma orientadora generosa, né, que em nenhum momento faltou uma palavra amiga, né, que estabeleceu uma relação de confiança, de amizade, que eu espero poder levar para a vida, né, e que sempre olhou essa trajetória, essa minha trajetória na pós-graduação, nesse mestrado, com humanidade, né? E que fez aí da sua teoria ou dos seus ideais de uma sociedade melhor uma prática na convivência comigo. Então, vocês podem, que é preciso deixar aqui também reconhecido que em muitos momentos de dificuldade tive a mão estendida da professora para me apoiar, me oferecendo trabalhos, me oferecendo oportunidades aí para poder seguir com a minha pesquisa, mesmo nessas condições mais difíceis aí, como ela descreveu. Eu quero deixar a palavra aqui de um filho de trabalhadores, né, de um trabalhador que não tem um lugar, porque não existe o espaço previsto para a nossa classe social na pós-graduação e na academia. Esse é um espaço que a gente conquista, que a gente busca e que a gente constrói, e que eu espero que a jornada de tantos colegas aí que eu compartilho a camaradagem no EPM, como colegas que estão aqui, compartilhar a trajetória comigo de vida, que a gente possa continuar contribuindo para que isso seja cada vez mais a exceção, né? Que a classe trabalhadora possa alcançar a academia e contribuir. E aí sim, talvez esse seja pelo menos essa é a minha grande esperança, na verdade, de que a trajetória do povo na universidade pode talvez mudar a trajetória do Brasil, né? Do país, desse país. Então, eu agradeço imensamente por todo mundo que colaborou, pela minha família, pela minha esposa, minha filha, que estão aqui quietinhas, não participaram nem da baguncinha que a gente fez aqui na ausência dos professores, ficaram discretas, mas eu agradeço demais a elas. Agradeço a todos esses meus amigos. Não faria sentido nenhum aprender e buscar o conhecimento e produzir conhecimento rigoroso, como eu estou me propondo a produzir agora, se não fosse para compartilhar com vocês, né? Então, eu agradeço demais e deixo aqui um abraço que é, além de falar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é abraçar cada um de vocês. Sintam-se abraçados e espero que a gente possa se reencontrar muito em breve. É isso. Espero não ter falado demais. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, agradeço a presença de todos, parabenizo mais uma vez o Dario, agradeço novamente a professora Fernanda, o professor Rodrigo,
E até uma próxima. Abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.